gravando, Já. tá parecendo aqui informal. Mas ficou bom assim, Não, ficou bom. Achei ótimo, só acho que tem que fazer aquele esqueminha ali. Agora eles são mais modernos. É, Fica né? mais tempo. Entendi. Entendeu? Viu que eles estão com É. puxou pra cima. Só que aí talvez também que o ideal seria uma barra com uma curvinha maior. Entendi. Opa, tô aqui ó com esse cara, coach, parceiraço aqui, o Rob, que tá responsável agora para projetar os meus treinos para o Ultraman agora, dia 14, 15, 16 de maio, ou 15, 16, 17, não lembro bem não. Sabe que eu nunca edito meu material, né? Sim. Eu faço vídeo direto, assim, errou, não, porque a vida é assim mesmo, não tem, né? A gente erra nas conversas, já fala merda, é assim mesmo. Não tem edição não. Depois o cara confere a data, né, Rob? Sem ensaio. E aí nós fizemos um pedalzinho aqui agora na Via Amiga, aqui em Floripa, né? Bem legal, um espaço reservado só para o triatleta, para o ciclista que quer pedalar aqui. Agora a gente terminou e vamos bater um papo sobre a preparação para o Ultraman, né? O Rob está aqui para falar sobre isso. Como é que é, Rob? Você me prepara para um Ironman e aí vai preparar para um Ultraman, né? O pessoal que está em casa quer saber como é que é essa preparação, é de matar, é uma coisa absurda, monstruosa, como é que funciona? Sim. Essa preparação ela não existe assim, nenhum padrão assim, que seja aplicado para todos os atletas, né? Mas, em geral, a gente consegue pensar assim, de uma maneira bem organizada, pensando de forma do ponto de vista fisiológico, né? À medida que você aumenta o tempo de prova, você está trabalhando uma zona de fisiológico um pouco diferente. Então, normalmente o atleta, quanto mais longa a distância, menos intensidade ele vai treinar e maior o volume, né? Isso é quase que uma lógica, tá? Então o planejamento é fazer com que o atleta consiga se adaptar bem a longos períodos de exercício, né? Nas três modalidades, né? Então com isso ele adapta tanto de forma funcional, né? Que é a adaptação muscular, articular, tempo em cima da bicicleta, a própria corrida, né? Está muito tempo em atividade correndo. Questão energética, né, da alimentação, ele vai ter que se alimentar, ele vai ter que ficar muito tempo fazendo exercício, muito tempo, são 3 dias, com muito volume. E a questão do próprio condicionamento mesmo, físico, né, o metabolismo, né? Então, quando você faz uma prova curta, você vai trabalhar num metabolismo que a intensidade é em torno dos 80%, 85%. Quando vai para uma prova um pouquinho mais longa, vai para uns 80%, 75%. O Ironman é ali na faixa de 70%, 75%. E é claro que o Ultraman vai cair numa faixa um pouco abaixo disso. Então o atleta tem que estar treinado para isso. No período específico, né, naquelas semanas, não digo nas últimas semanas, mas naquele período assim, que antecede 12 semanas antes, o atleta tem que estar habituado a treinar grandes volumes, né? Antes disso ele deve treinar outras capacidades, né? Ele deve treinar força, ele deve treinar velocidade. Então todo esse trabalho ele é muito complexo porque não existe um padrão, vai depender muito dessa qualidade técnica do atleta, o histórico dele, qual o condicionamento, o que ele já está habituado a fazer. Então no teu caso você já é um atleta com razoável experiência, já fez várias provas de Ironman, já fez várias maratonas, está habituado a treinar um volume um pouquinho mais alto, né? Porque nem sempre a pessoa que faz Ironman treina um volume alto. Às vezes a pessoa faz Ironman e aposta num treino mais otimizado, ou seja, um treino para completar a prova, ou seja, ele treina ali 10, 15 horas por semana. E tem atletas que conseguem dispor o seu tempo de tal forma que eles consigam treinar mais horas por semana, que seriam em torno de 20 horas por semana. No caso do Ultraman, isso é importante, então você já tem essa capacidade, né? O teu corpo já está habituado com esses volumes e isso facilita um pouco esse planejamento. A questão mais importante do tipo de prova dessa é o planejamento, tá? O planejamento pensando na prova, né? Pensando todos os detalhezinhos, desde o material que você vai usar, a roupa, a alimentação. Isso não quer dizer que você tem que usar sempre o melhor material, o material mais caro, mas você usar aquele material que serve a você, ou seja, aquele que te dá conforto, que te mantém, digamos assim, estável, sem que você se preocupe com esse tipo de detalhe. Então, pensar nisso no treinamento significa que quando chegar na prova você vai simplesmente executar aquilo que você faz no treinamento. Essa é a melhor forma de executar.
uma prova dessas, não mudar muita coisa, não criar situações diferentes, né, numa prova dessas. E isso é a parte, digamos assim, complexa, mas ao mesmo tempo simples, porque chega na prova, aquilo vai ser simples. Qual é a estratégia da prova? Fazer exatamente como você faz no treino. Essa é a estratégia da prova. Então, na realidade, a complexidade está no treino. Como eu vou fazer o treino de tal forma que eu me sinta bem. E aí, quando você consegue fazer esse treino com uma execução boa, confortável, com recuperação boa, você consegue chegar lá no dia da prova muito seguro do que vai fazer. Tá? O que assusta muito, conversando com as pessoas, que elas ficam muito assustadas com a diferença de distância de um Ironman para o Ultraman, né? Pô, o cara faz o Iron, para quem não, principalmente para quem não é triatleta, já acha uma coisa absurda e tal. E a gente sabe que para quem treina bem, para quem vive treinando, larga para um Ironman tranquilo, né? O cara que vive, um triatleta que pratica mesmo, todo dia treina. Se chegar para você hoje, Rob, próxima semana tem um Iron, bora fazer. Desde que você não esteja preocupado se não tem passo, você vai lá e faz a prova. Sim. Tranquilo vai fazer a prova, tá treinado. Mas para quem não é do ramo, boa, coisa monstruosa. Aí quando você passa para um Ultraman, né? Mesmo para o triatleta que hoje queira fazer, ele, peraí, mas a distância é muito maior, cara. Muito maior. Muito maior. Precisa, só a questão do treino, o cara já precisa já estar mesmo realmente com vontade. Não dá para você aventurar para fazer uma prova dessa. Não dá para aventurar. Na realidade, as pessoas focam muito na questão dos números, né? Da distância, né? Na realidade, o que é mais importante numa prova dessa é o tempo que você fica fazendo exercício. Então, uma pessoa que está habituada a se exercitar de forma constante por várias horas, aquilo depois de um tempo se torna uma coisa natural para ele. Então, o objetivo é criar essa situação, não criar uma coisa abrupta, né? Uma coisa sacrificante, né? Hoje eu vou ter que sair e pedalar durante 4, 5, 6 horas. Se isso é um sacrifício, então você não está bem preparado para uma prova dessa. Tem que ser uma coisa que você chega a um nível de adaptação que se torna prazeroso. Eu vou sair para pedalar 6 horas, 7 horas, 8 horas, né? Vou me alimentar e vou completar esse percurso. Então é uma prova muito mais voltada para endurance. Quando a gente fala de endurance, todo mundo pensa em endurance muscular, endurance cardiovascular, e na realidade não. O mais crítico é a endurance mental, né? Então você ter essa capacidade mental de perseverar, né? De se manter concentrado por tanto tempo, tá? Essa eu acho que seria a característica que define melhor o que faz um triatleta, né, ter sucesso nesse tipo de prova. E isso também é treinável, né? Da mesma maneira que uma pessoa pode treinar mentalmente para estudar 1 hora ou pode estudar 6 horas, né? Sim. Né? Ninguém consegue ficar estudando 6 horas se não está acostumado, né? Mas se você treinar, você chega lá. A mesma coisa acontece no caso do triatlo. Tem que estar habituado a ficar com esse foco concentrado por muito tempo, tá? Algumas pessoas têm mais talento para isso, claro, mas isso também pode ser modificado com o treino, tá? E aí não tem muito atalho, né? Aquela coisa, você vai lá, faz um treino um pouquinho mais forte, né? E aí treina menos e tal, legal, Isso. Funciona. Mas no dia da prova você não vai conseguir fazer aquela intensidade, não vai ficar aquele tempo ali. Você vai precisar necessariamente do treino mais longo, tá? Então por isso que são poucas pessoas que podem fazer esse tipo de prova. A pessoa tem que reunir, além dessa capacidade mental, ela tem que organizar a sua vida de tal forma que ela consiga gerenciar o tempo para isso, né? Porque gerenciar, eu digo assim, é conseguir fazer e aquilo não ser sacrificante. Se ela gerencia, mas aquilo é sacrificante, ele sacrifica a família, ele sacrifica o seu bem-estar, aí acaba se tornando uma coisa que não faz muito sentido, né? Eu completei um Ultraman, mas a que custo, né? Não quero mais fazer isso, não quero mais isso para mim. Aí já não é uma coisa legal. A conquista é boa se você conseguir curtir o processo, o caminho, né? Então esse caminho, essa evolução. Senão o cara faz uma vez só e acaba. E acaba. É muito comum isso. Mas no teu caso não, você vem evoluindo para isso. Tanto que você vem evoluindo não tanto para se preocupar em fazer provas mais rápidas ou provas com um tempo mais baixo ou ganhar colocações no pódio, mas você vem evoluindo para criar uma situação favorável no teu dia a dia, para treinar com mais volume e mantendo a qualidade de vida. Como você veio fazendo isso, você já está no ponto certo de fazer isso com uma certa segurança, né? Então
essa seria a indicação. Tá? Qual é o critério para indicar para um atleta que ele está pronto para fazer esse tipo de prova? Ele é muito mais voltado para essa situação do que aquela situação de ver os números de VO2, de endurance, de tempos, e de pace, e de frequência cardíaca ou de potência. O quanto que ele está preparado na vida dele, o quanto que ele conseguiu movimentar a vida dele em prol daquilo. Né? Tudo tem um custo, mas tem pessoas que conseguem gerenciar melhor isso e aí ele tem grande chance de ser bem sucedido. Tá? O cara fala assim, esse tipo de esporte, assim, esse tipo de distância ser vencida, lesiona, machuca. Tem alguma coisa sobre isso? Ou é o cara que é preparado ou despreparado que vai determinar essa questão de lesão em provas muito longas? Sim, tem alguns tipos de lesões, alguns tipos de lesões crônicas, né, aquelas lesões de repetição, que estão mais associadas a um trabalho de baixa intensidade e muito volume. Como também tem outras lesões que estão associadas a alta intensidade. Então, é só uma questão de como você vai enxergar e como você vai manipular esses dados. Tá? Se a pessoa consegue gerenciar a sua vida, quando eu digo gerenciar, não é só aquela questão do tempo, mas é a alimentação, é a preparação, é o sono, se você faz um trabalho complementar, se você trabalha em todo o teu corpo, né? Você tem que trabalhar toda essa questão, né? Você tem que estar se sentindo bem, controlar o seu nível de estresse, isso é muito importante. As pessoas pensam que estresse é só o estresse do treino, mas não é, o estresse todo da vida. Se você vai fazer um treino e o corpo está tenso, porque você está estressado, por outras questões pessoais, aquele treino já vai ter um outro nível de outro impacto. E muitas vezes a lesão vem desse desequilíbrio. Né? Então, o ser humano foi feito para conseguir trabalhar por muitas horas, fazer exercício por muito tempo. Sob estresse muscular. Sob estresse muscular. Né? O ser humano ele tem um corpo preparado para isso. Tá? Embora o nosso estilo de vida moderno não seja esse, né? Então o ser humano abandonou esse estilo há alguns anos, né? Mas o ser humano, o corpo dele foi preparado para isso, ele gerencia muito bem isso. Né? Então é só uma questão de paciência. Né? Então a pessoa não pode querer modificar o seu estilo de vida em 6 meses, 1 ano, e achar que vai dar resultado, porque eu fui feito para isso. Não. Tem que ter um pouquinho de paciência para modificar esse estilo de vida aos poucos, e aí, depois de modificado esse estilo de vida, o treinamento ele flui muito bem. Né? É só uma questão de execução. Então é isso que a gente agora vai trabalhar. A gente vai trabalhar muito em cima da execução dos treinos, fazer com que esse treino tenha uma carga evolutiva, mas sempre prestando atenção na sua adaptação. Tá? Por isso que não tem um padrão. Né? Se hoje alguém me perguntasse exatamente o que você vai estar fazendo daqui a 3 meses de treino, eu não sei dizer. Não sei dizer. E nem quero. Sim. Eu não quero ter essa resposta agora. Eu prefiro botar uma carga de treinamento, observar a adaptação que o atleta tem essa carga de treinamento e aí ir para o próximo etapa. Tá? O objetivo sempre é fazer o melhor treinamento, criar a maior carga possível específica para esse tipo de prova dentro do período que a gente tem. Não tem uma receitinha de bolo, né? Você vê, nesse tipo de prova você tem uma amplitude muito grande de atletas fazendo treinos muito longos, absurdamente longos, e treinos até um pouco mais curtos, depende de como o atleta se adapta com esse tipo de treino. Tá? Então, o Roberto é um cara que tem um currículo vastíssimo, né? Provas de longa distância, e se ele fosse fazer a prova, ele se programaria sozinho, se planejaria, tal. Eu não tenho condição, eu preciso ter o trabalho do treinador, isso é importantíssimo. O cara que pensa em fazer hoje uma prova dessa, primeiro, ele precisa se achegar a um cara que entende para planejar a prova dele. Então agora, isso aí eu não abro mão. O Rob, além de ser meu treinador, meu amigo, pessoa que eu gosto pra caramba, e confio plenamente no treino que vai montar pra mim. Assim, as provas que eu fiz até hoje com o Rob, todas deram certo, né? Todas deram certo, incrível. Pô, todas deram certo. O que a gente pretendia fazer, conseguiu. Planejamento bem feito, né? Então eu confio plenamente. Você que pensa em fazer uma prova dessa, se você não é um cara do nível dele, que consegue se planejar porque é um treinador e foi atleta, você
tem que procurar um treinador que prepare o treino para Até você. só uma correção aqui, ó. Eu, quando era atleta, já era treinador, mas eu sempre tive um treinador. Ó, E é por isso que todos os treinadores que são atletas, quando querem atingir um nível um pouquinho mais alto, eles procuram um treinador. Eu tenho vários treinadores hoje que treinam comigo, né? Sim. E eu também, quando treinava, já era verdade. treinador, mas eu tinha alguém que gerenciava esse meu, é esse até meu treino. um É lance de importante humildade isso. também, né? É, Porque o Rob fala isso, ele é um cara que ele pode se planejar e fazer o treino, vai fazer a prova dele. Consigo né? fazer hoje o meu Consegue treino, fazer. mas eu faço um treino de manutenção, não é um treino que visa uma Então, amplitude máxima no meu posicionamento. Aí você vê um cara que não é do nível dele querer fazer prova sem ter um cara para gerenciar o treino. Aí não dá, né? Aí vem lesão demais. Eu acho que lesão desnecessária, né? Porque faltou, não sabe como fazer a coisa. Então, procura um bom treinador, que você confie no cara e bola pra frente. Agora é esperar o planejamento do Rob aqui. Bora. E tá dado a largada pra prova. Aproveitar o caminho aí. Beleza. Valeu.